Olá, eu sou André Leme Fleury, sou professor aqui da Engenharia de Produção da Poli USP e vim apresentar para vocês o Canvas Business Model, uma das técnicas mais interessantes para a estruturação de planos de negócios desenvolvidas recentemente. A nossa videoaula, então, inclui 3 pontos principais. Nós vamos discutir um pouquinho o que são os modelos de negócios, depois a gente vai detalhar especificamente cada um dos pontos do Canvas e finalmente a gente vai discutir como é que a gente valida o Canvas através da geração e do teste de hipóteses. Então, o primeiro tópico da aulinha de hoje, ou seja, o que é um modelo de negócios? Essencialmente, um modelo de negócios descreve a lógica sobre como uma organização cria, entrega e captura valor dos seus clientes. Na telinha ao lado, vocês vão visualizar os 4 pontos principais, ou seja, primeiro, a ideia, que vai dar origem ao empreendimento, depois, o desenvolvimento dessa ideia, ou seja, as diversas atividades têm que ser executadas até que a gente tenha efetivamente um determinado produto, e depois que eu tenho um produto, como é que eu sou capaz de levá-lo ao mercado e efetivamente realizar a venda. Então, em linhas gerais, esses são os pontos mais importantes de um modelo de negócio. A ideia, o desenvolvimento, o produto e depois a venda. E esses 2 nobres senhores, o Osterwalder e o Pigner, foram capazes de sintetizar numa matrizinha, numa página 4, numa lógica toda de construção de uma folha 4, toda a complexidade que está envolvida no estabelecimento de um modelo de negócios. Vocês podem observar aqui ao lado o livrinho deles, o Business Model Generation, um dos grandes sucessos de venda dos últimos anos. Então, o que é o Canvas? Bom, como eu mencionei para vocês, toda ideia genial tem uma questão toda da simplicidade. E como vocês podem observar aqui ao lado, este é o Canvas, ou seja, numa página 4, em 9 caixinhas diferentes, eu sou capaz de sintetizar, eu sou capaz de abstrair todos os pontos mais importantes relacionados com o meu modelo de negócio e, mais importante ainda, eu sou capaz de entender como é que se comunicam, como é que interagem e como é que se influenciam cada um desses aspectos, certo? Então vamos agora detalhar especificamente como que funciona cada uma dessas caixinhas, como é que deve ser preenchida cada uma destas caixinhas. Primeiro, segmento de clientes. A ideia é a seguinte: hoje em dia, no contexto nosso atual, todas as organizações existem para servir, para atender um determinado tipo de segmento de clientes, ou seja, ela está interessada, então, em entender quem é esse cliente e, a partir daí, atendê-lo da melhor maneira possível. A ideia é, a organização não é capaz de atender todos os segmentos de clientes que ela gostaria, então ela tem que ser capaz de, primeiro, identificar quem são os bons clientes, aqueles que vão garantir a sobrevivência no longo prazo da organização. Depois, ela tem que ser capaz, então, de segmentar esses clientes usando algum tipo de critério e, a partir dessa segmentação, estabelecer quais são os clientes mais importantes, quais são aqueles que efetivamente vão merecer os melhores e maiores esforços da organização. Bom, já tenho os meus segmentos de clientes priorizados. Próximo passo, entender qual que é a proposta de valor da minha organização. A ideia, então, da proposta de valor é como é que eu vou ser capaz de resolver um problema do cliente ou, então, satisfazer uma necessidade específica desse cliente. A ideia, então, que eu vou gerar produtos ou serviços, ou mais interessante ainda, produtos e serviços combinados que vão ser capazes, então, de atender essas necessidades do meu cliente, satisfazer resolver os problemas que eles tinham anteriormente. Então, dado um determinado conjunto de clientes, dado um determinado segmento de clientes, quais são as propostas de valor que eu vou ter para atender, para satisfazer esse meu cliente. Depois, quais são os canais de acesso que eu vou ter para chegar até esse cliente? A ideia, então, é mapear quais são os pontos em que a organização e o cliente vão interagir. Pode ser por e-mail, pode ser num website, pode ser numa loja, pode ser por revendedores, enfim, existem hoje em dia diversas e diferentes maneiras a partir das quais uma organização pode interagir com os seus clientes. Essa caixinha, então, tem como foco entender como é que estas interações acontecem, quais são os canais de acesso que vão ser utilizados. Depois, qual é o tipo de relacionamento que eu vou ter com o meu cliente? Ou seja,
A ideia é definir as estratégias mais apropriadas que a organização vai ter. Primeiro, para adquirir um cliente, ou seja, para trazer ele até a organização. Depois, para reter esse cliente, ou seja, para ser capaz de fazer com que ele permaneça junto da organização. E mais importante, mais interessante ainda, expandir as receitas, expandir as vendas, expandir as transações com este meu cliente. Ou seja, então, a nossa quarta caixinha é quais são os tipos de relacionamento que a organização vai ter. Bom, dado esses 4 componentes principais, quais são os meus segmentos de clientes, qual é a minha proposta de valor, quais são os meus canais e quais são os tipos de relacionamento, a organização já é capaz, então, de entender como é que vai funcionar o fluxo de receitas, como é que ela vai ser capaz, então, de ganhar dinheiro com este cliente. Ele pode ganhar dinheiro pela venda de um produto unitário, pode ser uma assinatura, pode ser um leasing, pode ser algum outro contrato de aluguel. Enfim, existem diversas e diferentes maneiras de se estabelecer o relacionamento. Cada uma delas vai gerar um tipo de modelo de receita. Depois, bom, já sei como é que vai funcionar toda a minha lógica, agora eu preciso então adquirir os recursos para fazer isto funcionar. Então, próximo passo, pensar quais vão ser os ativos principais da minha organização. Os ativos hoje em dia a gente considera muito a questão das máquinas, ou seja, qual é a minha tecnologia que eu vou ter que ter para ser capaz de viabilizar as minhas propostas de valor e também em questão das pessoas, ou seja, quais são as competências que eu tenho que trazer para perto de mim para ser capaz de viabilizar as propostas de valor anteriores. Próxima caixinha. Bom, já tenho os meus recursos estruturados, preciso fazê-los operar, ou seja, preciso botar tudo para funcionar. Então essa caixinha vai pensar quais são as atividades principais da organização, quais são os processos que ela vai ter que ter para conseguir colocar todos os recursos que ela adquiriu para funcionar, a partir daí gerar a proposta de valor e utilizando os canais de acesso chegar até o meu cliente principal. Próxima caixinha. A ideia é a seguinte, hoje em dia, nenhuma organização é capaz de fazer tudo sozinha. Ela vai escolher, então, quais são os recursos principais para ela vai escolher quais são as atividades principais para ela, e aquilo que não for considerado como principal, ela vai terceirizar, ou em outras palavras, ela vai procurar outras empresas parceiras para ser capaz de viabilizar aquela proposta de valor completa. Então, a organização vai ter os seus recursos e as suas atividades, e para aquilo que ela considerar como não sendo prioritário, não sendo foco principal da atividade dela, ela vai procurar os melhores parceiros, estabelecer as melhores parcerias para ser capaz de entregar a proposta de valor da melhor forma possível para o meu cliente. Então, com todas essas caixinhas preenchidas, fica faltando apenas a última, a ideia dos custos. Olha, agora eu já sei quais são os meus recursos, eu já sei quais são as minhas atividades, eu já sei quais são as minhas principais parcerias. Trabalhando com essas componentes todas, eu sou capaz de estabelecer quanto é que vai custar para mim operacionalizar isso tudo, e aí eu sou capaz de entender, então, quais são os volumes financeiros que estão envolvidos na operacionalização da minha proposta de valor. Certo? Então essas são as 9 caixinhas estabelecidas pelo Osterwalder e pelo Pigner, que geram, numa folhinha 4, como a gente falou lá no começo, uma representação gráfica de todo um modelo de negócios de uma organização. Então, por exemplo, aqui a gente tem o canvas do Nespresso. Nespresso é aquela caixinha, é aquela maquininha que faz café e que tem aquelas cápsulazinhas com diferentes sabores, com diferentes essências de café e que é uma grande proposta de valor para quem gosta de tomar um bom café. Então, como é que eles montaram o modelo de negócio do Nespresso? Primeiro, a ideia, então, os clientes deles são clientes corporativos ou os clientes que estão em casa. Esses 2 principais segmentos. Qual a proposta de valor? A proposta de valor do Nespresso, um momento especial, uma experiência diferenciada no tomar café. Canais de acesso, basicamente eles têm as lojas próprias, eles têm os e-mails, serviços por telefone ou eventualmente outros parceiros que fazem as revendas para eles. Relacionamento com os clientes, a ideia é que quando você adquire uma maquininha da Nespresso, quando você adquire um conjunto de cápsulas, você cria um relacionamento, você passa quase que fazer parte de um clube de pessoas que consomem o café do Nespresso. Essa é a ideia então da carteirinha, ou seja, é um vínculo forte, é uma associação quase da empresa com seus principais segmentos de clientes. Recursos principais, basicamente recursos para divulgação, para publicidade, recursos para logística e recursos para fabricação. Atividades principais,
pesquisa e desenvolvimento está representado ali na forma de uma patente, a fabricação e esta manutenção do relacionamento com os meus clientes. Parcerias principais, a ideia é que a Nespresso não fabrica as suas maquininhas, ela terceiriza essa fabricação, consequentemente, este é então uma das parcerias principais, a empresa que vai fabricar a maquininha do café Nespresso. Revendas, ou seja, a caixinha lá de baixo no canto, a ideia é que ela ganha dinheiro, principalmente com a venda das cápsulas, com a venda do cafezinho mesmo. E aí, essa então é a grande contribuição. Uma segunda contribuição vem da venda das máquinas. Estrutura de custos estão relacionadas aos recursos principais, custos de divulgação, custos de fabricação e custos de logística e de transporte. Então, numa pagininha 4, usando toda a ideia do Canvas Business Model, a gente consegue sintetizar todo o modelo de negócios de uma empresa razoavelmente complexa como é a Nespresso. Bom, já tenho meu modelo de negócios, bacana, tá lindo no papel. Como é que agora eu toco em frente, quais são os próximos passos? Bom, a ideia então é gerar e testar as hipóteses que estão envolvidas naquele modelo de negócio. Em outras palavras, cada caixinha carrega consigo uma série de pressupostos, uma série de suposições. A ideia, então, é que o empreendedor deve agora entender quais são as hipóteses que estão estabelecidas em cada uma dessas caixinhas. Por exemplo, quais são efetivamente os meus melhores clientes, quanto que esses clientes estão dispostos a pagar, com qual periodicidade eles estão interessados em adquirir a minha proposta de valor. Ou então, será que o meu produto efetivamente é um produto competitivo? Será que o meu serviço tem as bases todas que são necessárias? Ou então, será que eu vou ter as capacidades operacionais para operacionalizar o meu modelo de negócios? Então, o próximo passo no desenvolvimento do Canvas seria exatamente a geração e o teste de hipóteses, seria exatamente então entender quais são os pressupostos e validar esses pressupostos que estão representados dentro da minha folhinha A4. Essa é a lógica então da elaboração do Canvas. Como eu comentei no começo, uma das ideias mais geniais surgidas nos últimos anos para a estruturação de modelos de negócios, para representar a lógica que um determinado empreendimento vai ter e vai seguir em busca da sua visão, em busca do seu sucesso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem utilizado amplamente essa tecnologia, essa abordagem aqui dentro na engenharia de produção, tem trazido resultados bastante efetivos. Basicamente, então, era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.